Que você plantar essa semana pode se multiplicar por 12, mas só se for com estratégia. Seja muito bem-vindo a mais uma Astrovisão, o seu radar astrológico estratégico para a tomada de decisões nos seus negócios, na carreira e na sua vida. A semana de análise, ela marca a transição da fase nova em Capricórnio para a lua crescente em Touro, ativando um ciclo próspero de plantio com disciplina, com realismo, com muita produtividade. O cenário, pessoal, é super fértil, ele é intenso, ele é extremamente ativo, com novos ingressos acontecendo e poderosos alinhamentos no céu. Mas olha, não se engane não, porque esse céu ele está muito longe de ser pacato. Nessa semana, ele ativa negócios nas áreas de lançamentos, planejamentos, reestruturações de projeto, comunicação estratégica, marketing de diferenciação, anota aí, marketing de diferenciação, inovação, tecnologia, redes e produtos digitais, infoprodutos, finanças e reestruturações de carteira de clientes e negócios que demandam reposicionamento, ruptura ou fusão, mudanças, muitas mudanças e também renovações. Aqui nesse canal, pessoal, você vai entender como usar a astrologia sem misticismo, sem achismos, com muito fundamento, estratégia e principalmente autoconhecimento. Eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia empresarial, tenho mais de 25 anos de experiência ajudando profissionais e empresas a tomarem decisões com mais clareza, foco e visão de futuro, com atendimentos, com consultorias e formações profissionais. Sou também fundadora da escola online Harmonizar, onde eu formo astrólogos para o mercado de trabalho e ensino empreendedores a utilizarem a astrologia como ferramenta estratégica, prática e focada em resultados. E se essa proposta faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e já compartilhe aqui esse vídeo com quem também quer crescer com mais inteligência, com mais visão, com mais consciência. Bom, agora então que a gente viu mais ou menos ali já o panorama da semana de análise, que é a semana do dia 18 ao dia 24 de janeiro. Essa é a semana aqui, objeto de estudo aqui dessa astrovisão. E vamos então transformar todas essas informações, essas previsões em ações concretas. Vamos lá então, pessoal. Bom, a gente tem aí é, uma semana intensa. Vocês já viram que é uma semana intensa e que vai exigir da gente bastante postura mental, principalmente estratégica, domínio emocional. Estamos aí com a força capricorniana e a entrada depois do signo de Aquário, consciência sobre a gente, sobre onde investir, principalmente a nossa energia e o nosso tempo. Decisões feitas assim no impulso ou sem planejamento, elas podem custar muito caro e realmente podem não dar certo, principalmente a médio e longo prazo. É uma semana que combina um poder muito forte de execução, de estruturação, junto e aliado a rupturas e reinvenção, porque vai entrar aí uma galera no signo de Aquário. Quem souber então estruturar com essa visão de futuro, com essa ousadia mesmo, e tiver essa coragem de fazer, de ousar com precisão, vai sair na frente, principalmente com esse motor de arranque que a alunação nos traz. A alunação, pessoal, é o início do período das fases lunares e é o momento para nós aqui nos negócios, é o melhor momento para você sentar e organizar sua mente, principalmente, para fazer o seu planejamento, sua carta de intenções. Distribui ali numa lista de tarefas as coisas que você quer fazer, aquilo que você quer ver realizado ao longo do mês. Mas, como eu falei lá no início, é uma semana tão poderosa que aquilo que você plantar, ou seja, esse planejamento que você fizer agora, com todo esse céu maravilhoso, potente que a gente tem, realmente você pode colher ao longo aí do ano inteiro, multiplicado por 12. Então, é um céu a se pensar aí direitinho, é um céu para se usar de forma bem correta. O momento é ideal para planejar com estrutura, para definir suas metas, principalmente com o pé no chão, com realismo, e traçar planos, principalmente de médio e longo prazo.
Daí a questão do ano inteiro. E depois, finalizando o período, a gente tem a lua crescente no signo de Touro, que acontece lá no final aí da nossa semana de análise, no dia 26 de janeiro. Então, a gente está analisando do dia 18 ao dia 24, mas com as dicas bônus, a gente chega até a lua crescente em Touro. Então, agora é hora mesmo de dar forma e ritmo. Quando chegar ali a lua crescente, é hora de dar forma, de começar a materializar, de dar um ritmo a tudo que você iniciou ou planejou ou colocou ali na sua carta de desejos e intenções, agora que é a hora do planejamento. O foco é na consistência, no esforço disciplinado, Touro, signo de terra, signo de trabalho e em resultados que podem ser tangíveis. Então, a gente está numa força muito executiva, muito produtiva, certo? É esse momento aí que a gente está. Eu vou compartilhar com vocês a tela para mostrar aqui esse momento de lunação e explicar para vocês por que é uma semana tão poderosa. Então vamos lá, vou partilhar essa tela com vocês e já vou colocar aqui, em vez de fazer isso no final, vamos fazer agora e eu quero mostrar para vocês essa força dos alinhamentos, das conjunções, das motivações. Quando a gente tem um céu dessa maneira, então o que que é uma lua nova, pessoal? É isso. É uma lua junto ao sol, tá? Então isso aqui é uma lua nova. Então a gente tem sol e lua. É o início do ciclo. Para nós é um momento muito importante. Aliás, é o momento talvez mais importante para nossa organização de agenda, principalmente, porque aquilo que a gente define nesse período, que é o período de semear, é o período de plantar, e estamos falando de uma alunação que acontece no signo de Capricórnio, então, mais um motivo, no finalzinho do signo de Capricórnio, mais um motivo para a gente realmente fundamentar, estruturar esse planejamento. Então, esse momento de planear desta maneira, com essa força, com essa intenção e com essa disciplina e estrutura, junto a todos os outros astros que fazem composição aqui, este é o alinhamento que eu falei lá no começo, então a gente tem muita conjunção aqui. Temos Mercúrio, Marte, Vênus, Plutão, tá todo mundo junto, na verdade, a essa lunação. Então a gente tem muitas energias ao nosso favor. É uma grande força motivacional para a gente seguir em frente, para a gente conseguir visualizar para onde a gente quer ir. É uma mistura de Capricórnio, que é o ponto onde acontece a lunação, com os outros astros que estão ali já em Aquário, que é o signo que vai logo em seguida entrar aí na sequência dessa análise. Já vou falar o dia também do Sol ingressando em Aquário. Então a gente tem uma mistura de uma força estruturada, uma força disciplinada, uma força executiva, uma força de materialização para esse planejamento, junto com uma capacidade de enxergar o seu futuro, enxergar as tendências, os cenários, visualizar onde você quer estar no final desse ano, por exemplo. Então, é um excelente exercício de planejamento, é o planejamento mais poderoso desse ano, com certeza. Então, não vai perder essa oportunidade de sentar aí no seu espaço, no seu trabalho e fazer rapidamente essa busca aí interna das suas motivações e dos seus desejos, das suas intenções para o ano, que na verdade está começando. Apesar de sabermos que astrologicamente o ano começa em março, mas a gente sabe que oficialmente é o início do ano, então as agendas das pessoas já estão sendo preenchidas com os compromissos, com as ações, com as decisões, e é para isso que a gente está aqui trabalhando na astrovisão, para te dar essa informação antecipada. Então, eu coloquei aqui o mapa para vocês entenderem essa força desse alinhamento. Então, são muitos astros. Lógico que agora a gente vai detalhar esses dias todos e você, junto aí com o seu planner, com a sua agenda, com o seu telefone, com o seu caderno, não importa onde você anote, o importante é anotar essas informações para você poder depois colocar nos seus dias para poder depois decidir melhor as suas ações e as suas estratégias. Então, entenderam essa questão aqui da lunação? Isso é super importante, porque é um período mais, é, mais fértil, na verdade, para a gente semear dentro de nós, primeiramente, porque aqui a gente trabalha sempre o autoconhecimento em primeira mão. Não tem como trabalhar aqui astrologia e negócios se você não trabalhar primeiro você. Esse é o nosso trabalho de autoconhecimento, porque isso é que vai te dar a capacidade, o desenvolvimento de depois acertar nas suas escolhas e nas suas decisões. Então, é isso que a gente faz aqui também, trabalha o autoconhecimento.
Bom, vamos lá. Então, agora sim, a gente vai mergulhar nessas informações dia a dia, com os aspectos, com aquilo que a gente tem no céu. É uma semana aí bombástica, então aproveita, gente, para poder utilizar de forma correta aí essa semana no que tange aí as informações astrológicas. Vamos ao nosso resuminho. Hoje, então, quinta-feira, dia 15, o dia que a gente faz e acontece aqui a astrovisão, eu faço um resumo e já nesse período agora, então quinta, sexta, sábado, domingo, antes até de acontecer a lua nova, a gente já tem ótimos aspectos, realmente uma potência de aspectos aí. Temos trígono de Vênus-Urano, temos sextil de Vênus-Saturno, então momento de criatividade, principalmente, um momento de atração de novos contatos, atração de novos clientes e principalmente entender como vender de forma diferenciada. Lá no começo, eu pedi para você anotar sobre marketing de diferenciação. Então, a energia já começa agora falando sobre essa questão do marketing de diferenciação. Então, aproveite para fazer esse marketing de diferenciação junto ao seu cliente, junto ao seu prospect, junto ao seu lead, junto ao seu contato, junto aos seus parceiros, porque é muito favorável essa energia agora no céu. Propostas inovadoras, com estrutura bem sólida, mas de forma diferente. Então, renovar a sua maneira de contatar cliente, a maneira, os materiais que você tem, quando você faz o seu primeiro contato, quando você manda, por exemplo, um questionário, uma pré-consulta, se for o caso de uma consultoria, reformula esses materiais, modifica, inove, modernize. Alianças, esse é um aspecto que traz também uma questão forte aí de alianças promissoras que podem equilibrar novidade e responsabilidade, ou seja, novidade, coisas diferenciadas e a própria tradição. Então, você pode inovar um cliente que já é muito antigo, que já foi até fidelizado. Então, isso não serve só para adquirir novos clientes, mas na sua base de clientes antigos também inovar e trazer modernidade. Estão duas energias diferenciadas conversando muito bem no céu. Então, a tradição capricorniana, a inovação aquariana. Como que a gente pode, então, potencializar? Apresente ideias diferentes com embasamento técnico, com fundamento, com essência, com dados. Dia excelente também, estou falando de hoje, mas o dia de hoje serve também, influencia amanhã, influencia o final de semana. É um dia para networking, é um dia para propostas comerciais, reformulações também estéticas da sua marca. Outra coisa legal desse aspecto de Vênus-Urano e de Vênus-Saturno também, mas Vênus-Urano mais, é reformular esteticamente a sua imagem, a sua marca, o seu branding também. Então, olha que aspecto interessante, super interessante. Bom, no dia 16, ou seja, estamos falando aí de amanhã, a gente tem a Lua já ingressando ali no signo de Capricórnio, onde vai acontecer a Lua nova lá no finalzinho do signo, mas ela faz um desafio, então a gente tem aí um desafio com Saturno e Netuno. E aí, anote aí porque possíveis armadilhas, confusão entre responsabilidade real e a pressão externa, sentimentos de estagnação, sentimentos de paralisação, bloqueios, atrasos, receios, né, reticências para agir, sentimento aí de paralisação mesmo, bloqueando essas decisões, direcionamento estratégico, tem que focar no essencial, tem que simplificar um pouco rotinas e evitar decisões emocionais ou baseadas principalmente em sentimento de culpa ou em feeling. Não é um dia bom para agir com feeling. Tem dias excelentes para a gente agir com o nosso feeling, com as nossas percepções e sensações. Tem dias que o nosso feeling pode nos enganar. Esse é o dia que pode nos enganar. No dia 17, a gente já tem o ingresso de Vênus. Agora vai começar os planetas, os astros, pessoal, a ingressar no signo de Aquário, vai mudar bastante toda essa qualidade do Capricórnio para o signo de Aquário. Então, logo depois da lunação, a gente já vai ter o Sol também ingressando em Aquário, e agora é Vênus ingressando em Aquário, e ela já vai fazer aspectos também bem positivos, vai fazer trígono, vai ter os trígono de Sol Urano, vai ter o sexto de Sol Saturno, vai ter o trígono de Sol Urano, vai ter o sexto de Vênus Netuno. A gente tem um combo, pessoal, nos próximos dias e na semana de análise, muitos aspectos no mesmo dia. E isso traz muitas vezes esse excesso de energia, às vezes até um entusiasmo quando são energias favoráveis. Por isso que a gente tem que ter bastante
autoconhecimento, entender como a gente reage às coisas boas e reage às coisas ruins, para a gente poder aproveitar melhor as oportunidades. Então, os aspectos bem favoráveis desse combo potente trazem oportunidades, são aspectos de expansão. Então, a gente tem inovação, tem atualização de imagem na sua proposta de valor também. A gente tem estabilidade nas negociações, a gente tem abertura para coisas diferentes e novas e originais. Então, a gente está com a criatividade ali, ó, a mil. Posicionamento profissional mais ousado, mais corajoso, saindo um pouco daquela estagnação, mais estratégico, com chance de diferencial competitivo. Então, lembra do marketing de diferenciação? Então, com todos esses ingressos dos astros no signo de Aquário, essa força de diferenciação se torna o primeiro ponto para as suas ações estratégicas. E como que a gente aproveita? A gente ajusta a linguagem e marca para o futuro, a gente apresenta soluções que vão unir a inovação, mas com a viabilidade. Lembra da história dos dados, trazendo fundamento, buscando pesquisas, buscando a viabilidade dessas ideias. E é um ótimo dia para ações públicas, livres, campanhas e lançamentos também. Depois, no dia 18, pessoal, aí sim a gente já está iniciando, então. Então vamos lá, agora sim, iniciamos, terminamos o nosso resuminho e a gente inicia a semana de análise. A gente inicia sempre no domingo e já é o dia, então, dessa alunação. E é um dia de alunação com aquele combo de aspectos bastante positivos, mas também aspectos que desafiam a gente, aspectos desafiadores. E aqui a ideia da astrovisão é justamente aproveitar as energias do jeito que elas se apresentam para nós, seja aspectos tensos, sejam aspectos favoráveis. Não é isso? Então aqui a gente aprende a utilizar os aspectos. Então, a gente tem a conjunção Mercúrio-Marte, uma conjunção em Capricórnio ainda, e é uma conjunção que traz assertividade, que bastante favorável para quem trabalha com logística. Então, se você trabalha nessa área de logística, esse é um aspecto bem positivo, no sentido mesmo de agilizar, no sentido de ter assertividade, no sentido de movimentação e principalmente de ação com uma direção, uma ação com a sua mente, com os aspectos mercurianos, aspectos mentais em jogo. Então, as respostas podem ser bem apressadas, pode haver também ruídos de comunicação. Vamos aos desafios, tá? Desse aspecto. Pode haver ruídos de comunicação, pode ter impaciência nos processos que são mais lentos. Então, um cuidado com a pressa, porque ela vai atrapalhar o lado positivo desse aspecto. Pode haver conflitos em reuniões, embates de ego. Isso é importante, embates de ego nas decisões também muito precipitadas, que podem afetar as parcerias e podem afetar as relações interpessoais. E pode haver, gente, danos estratégicos em reputação ou liderança, por impulsividade também. Então, percebam que tem um ponto em comum de tudo que eu falei, que é a pressa. Então, a gente pode ter bastante dano estratégico na reputação, justamente por impulsividade verbal e atitude mais agressiva. Então, cuidado com a nossa palavra, com aquilo que a gente fala e da forma que a gente fala. Bom, o que que a gente pode fazer? Aí entra as nossas estratégias, né? Como a gente pode aproveitar isso? Respirar antes de responder. Vamos praticar um pouco mais de escuta ativa. Evitar reuniões muito explosivas. Se você já sabe que é momento se você já sabe que isso está no céu e você tem uma reunião e pode remanejar essa reunião, melhor. Remaneja essa reunião em vez de fazer ela ali no domingo, na segunda, porque traz esse aspecto de Vênus-Marte. Então, respira, evite essas reuniões muito explosivas, priorize agendas com foco muito claro, muito objetivo, canalize a energia para as ações mais táticas, com um certo time, com precisão. Não é um bom momento para aquelas reuniões de brainstorm, aquelas reuniões que todo mundo dá ideia, todo mundo fala, porque é nessas reuniões desse tipo que pode haver exatamente esses ruídos na comunicação e aí entra a potência de conflito, porque é um aspecto que pode trazer potência de conflito. A lua nova em Capricórnio, então, traz aí o momento perfeito do seu planejamento, porque traz a clareza para definir metas, principalmente metas mais realistas, metas pé no chão, estruturação dos seus novos ciclos e dos seus planejamentos. Então,
Se existe um melhor momento de planejar, é o momento da lua nova em Capricórnio. Então, metas realistas, tá, gente? Lembra disso. Inícios de projetos com bases sólida, com visão de longo prazo. Tudo que for a médio e longo prazo. Agora é o momento de planejar ações de médio e longo prazo. Nada está sendo favorável à pressa, apesar de daqui a pouquinho já começar a te falar os aspectos que podem conflitar com isso, conflitar com a base da força de lunação em Capricórnio, que são os aspectos envolvendo Urano, os aspectos aquarianos da história aqui. Então a gente vai ter que ter ali uma frieza e um domínio emocional, como eu falei lá no início, para não se deixar levar por essa velocidade que a semana tende a acontecer e tende a nos trazer. E como a gente pode potencializar toda essa lua nova? Marcar os lançamentos importantes, já aproveitar agora que é o planejamento para fazer isso, reorganizar as prioridades. Então, listinha de prioridade agora é o momento de reorganizá-las, olhar novamente. Se você já tem um planejamento, então pega ele e olhe nesta semana da lua nova em Capricórnio com essa energia do céu para te ajudar a refinar esse planejamento. Formalizar parcerias e inícios com documentos, com contratos, tudo que se refere à burocracia, tudo que se refere à papelada, documento, também vai ficar favorável com essa lua nova. Depois, pessoal, aí sim, a gente começa já na segunda-feira, então dia 19, a gente tem Dia 19, pessoal, a gente já tem essa energia aquariana começando já a nos desafiar, porque a gente já tem o Sol ingressando no signo de Aquário. Então, muda a qualidade solar, por isso a gente tem um novo tom, uma nova cor, podemos dizer assim também, para o mês inteiro, iniciando agora dia 19, e já também com um combo de aspectos. Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês ali no mapa compartilhando a tela, todos aqueles astros começam a se configurar no céu, aquele alinhamento a partir da segunda, dia 19. Então, a gente tem um trígono de Mercúrio e Urano, a gente tem o ingresso do Sol em Aquário, isso são oportunidades, então são aspectos favoráveis, trazendo ideias criativas, ideias diferenciadas, soluções fora da caixa. Então, momento de sair da caixa. Não é um bom momento para manter muito rígido em você aquelas ideias mais antigas ou aquelas soluções que estão sendo feitas sempre e que podem estar, inclusive, obsoletas. Então, agora vai ser o momento de pôr abaixo soluções obsoletas. Podem até estar funcionando, mas se existem coisas que podem funcionar melhor, por que não? E é isso que o Sol em Aquário e todo o resto que entra em Aquário começa a dizer para nós. Então, ideias criativas, soluções bem fora da caixa, comunicação mais visionária, comunicação mais assertiva, um certo aumento de ansiedade. Então, a gente vai ter que controlar, dominar aí as emoções, porque pode haver essa necessidade de acelerar, 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 e isso é o aumento de ansiedade que pode trazer com todos esses astros ali em Aquário. Mas também um posicionamento bem inovador, disruptivo, bem estratégico. E aí a gente pode potencializar tudo isso com testando ali novos formatos. Um momento ótimo para testar. Então, agora é o momento até de testar, de errar, de fazer de novo, porque é exatamente isso que Aquário nos traz, a possibilidade de fazer diferente. Para fazer diferente, tem que testar primeiro. Então, testar novos formatos de apresentar o seu conteúdo, por exemplo, explorar dados e tecnologias para embasar decisões. Momento ótimo para buscar dados, tá? Ótimo para buscar as pesquisas que embasam as ideias novas que você quer implantar no seu trabalho ou quer implantar no seu negócio. Reforce diferenciais da marca com autenticidade. Agora é um momento excelente para perguntar onde eu faço diferente, onde eu sou diferente, onde o meu produto, serviço é diferente da concorrência. É agora. É o melhor momento do ano. Então, aproveita. Dia 20 a gente tem a conjunção Vênus-Plutão, a gente tem trígono de Marte e Urano, a gente tem muitos aspectos, pessoal. Tem Mercúrio também ingressando no signo de Aquário e a gente tem aspectos também que podem trabalhar de forma positiva, podem trabalhar com desafio, como as conjunções, por exemplo. Bom, então a gente tem ali intensidade, né? A gente tem intensa reavaliação de vínculos e valores. Essa conjunção de Vênus-Plutão, ela traz desafios, ela potencializa esse vínculo com as pessoas, sim, com os relacionamentos,
grande possibilidade de fidelizações, então ações de fidelizações são bem-vindas, mas também é um aspecto que pode gerar manipulações ou rupturas nas negociações, principalmente manipulações ou jogos de poder, domínio. Então, em vez de ser uma negociação favorável, onde ambos ganham, fica um jogo aí de manipulações. A gente tem que tomar esse cuidado. Mas temos as ações bem ousadas ali também, com os bons aspectos do mesmo dia, com base estratégica, inovação bastante assertiva, pensamento visionário. E em relação às questões aí dos relacionamentos, é evitar mesmo os jogos de poder, focar um pouco na transparência, tomar iniciativa aí com originalidade, mas sem imprudência. Vamos tomar cuidado mesmo com a questão da pressa e da velocidade. Integre a agilidade com essa visão de futuro. Começa um período tudo de bom para a gente enxergar o futuro das nossas vidas, dos nossos negócios. É o período tudo de bom, a gente tem que aproveitar. Saindo da caixa, a gente tem que aproveitar fazendo coisas fora da caixa, não ficando nos limites e principalmente com aquelas inseguranças de ninguém nunca fez. Ótimo, se ninguém nunca fez, olha a grande oportunidade para você fazer. No dia 21, a gente tem a conjunção de Sol com Mercúrio, outro alinhamento. Toda vez que eu falo conjunção, estamos falando de alinhamentos. Estamos falando de aspecto de conjunção. É aspecto com força motora, é um aspecto de energia, é um aspecto de motivação. Então, alinhamento entre a nossa visão e a expressão dessa visão ou da nossa vontade, clareza, muita clareza para comunicar os nossos propósitos, as nossas metas. É um período excelente para anúncios, para reuniões, para decisões conscientes e é um aspecto promissor para a liderança. Se você exerce liderança, esse é um aspecto excelente para se comunicar melhor com os seus liderados, com a sua equipe. Então, excelente dia, por exemplo, para fazer suas reuniões de alinhamento com a equipe, porque a sua comunicação tende a estar muito mais clara, logo o outro vai entender muito melhor aquilo que você fala. Mas a gente pode sempre potencializar, a ideia é sempre essa. Aquilo que é bom a gente usa e potencializa, o que desafia a gente cria estratégias para passar por aquilo. Então, grave conteúdos, reforce sua narrativa de marca, posicione-se com autoridade na sua área, tome decisões importantes com base no seu planejamento e aquela dica que eu falei antes, que é marque a sua reunião aí de alinhamento com a sua equipe, porque é um dia muito bom para isso. No dia 22, estamos falando da quinta, o dia que a gente se encontra aqui, a gente tem outra conjunção, ou seja, outro alinhamento no céu que pede um cuidado com as questões de manipulação, porque traz a tendência a uma comunicação obsessiva, um foco obsessivo em um único tema, ou num único detalhe, ou numa coisa pequena, às vezes, que se torna um cavalo de batalha, controle mental ou manipulação sutil nas reuniões, então é um aspecto que pode realmente trazer um desconforto nas questões relacionais por desconfiar das atitudes uns dos outros, então não é um aspecto de tranquilidade nesse campo, a gente tem então tomar cuidado com o nosso comportamento para que a gente não gere ainda mais essa sensação nos outros. Dificuldade em flexibilizar decisões, porque é um aspecto de muita fixação e a gente tem dificuldade em flexibilizar. Bom, o que a gente pode fazer com isso? Qual o direcionamento estratégico que esse aspecto pode nos dar? Usar todo esse foco, ou seja, toda essa energia de obsessão, de foco, de concentração, para aprofundar a análise. Então, é excelente para a gente entender os dados ou fazer as nossas, pesquisar nos nossos insights ali, se for na rede social, ou pesquisar mesmo, porque é um aspecto investigativo. É um aspecto que ajuda a gente a aprofundar detalhes, a enxergar o que ninguém vê ou a descobrir o que eu não estava vendo antes, dentro daquilo que eu já venho fazendo. Então, é um aspecto investigativo. Evite insistir em convencer a qualquer custo, aquela questão de converter os outros, convencer, manipular. Vamos evitar, porque é um aspecto que a gente tentando ir por esse caminho, a gente deixa uma impressão ruim e a tendência é as negociações não darem tão certo por conta disso, ou se elas dão certo, fica uma sensação depois de que eu acho que eu não devia ter feito, fui enganado, acho que eu quero voltar atrás. Então o negócio pode depois não ser legal ou não haver uma segunda venda. E a gente nunca quer isso, a gente quer sempre que o cliente volte, não é isso? Mantenha canais abertos para escutar, para revisar,
ou seja, vamos driblar aquela tendência de fixação, de inflexibilidade. Então, vamos manter canais abertos para poder escutar, para poder revisar, sabendo que a tendência é o contrário disso. É por isso que, estrategicamente, sabendo do aspecto antes, a gente se previne. Dia 23, sexta-feira, a gente tem o outro astro entrando em Aquário. Viram quantos? Então temos Mercúrio que entrou em Aquário, o Vênus que entrou em Aquário, Sol que entrou em Aquário, agora Marte, dia 23, entrando em Aquário, fazendo já a conjunção de Sol Plutão, quer dizer, Marte em Aquário e a conjunção de Sol Plutão. Aspectos desafiadores, trazendo inquietação, trazendo rebeldia, trazendo decisões atípicas, decisões diferenciadas, mas de uma forma abrupta, de uma forma egoísta, postura inflexível, dificuldade de trabalhar em equipe. Então, essa individualidade ali pode trazer dificuldades do trabalho em equipe, do trabalho em grupo, riscos de cortes, de rupturas drásticos aí nas relações, sem uma avaliação estratégica. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, o desafio está aí bem forte. Então, a gente toma esse cuidado. Esse é outro aspecto que também favorece o aumento da ansiedade, de a gente agir com precipitação, agir sem ter um plano, esqueceu o plano. Você fez o planejamento agora na Lua Nova, esqueceu quando Marte entrar em Aquário. Então é isso, né? Estratégias para a gente lidar com tudo isso. Vamos lembrar que isso traz a tendência de rebeldia, rebeldia sem causa, que é ela rebelde sem causa. Então vamos agir com uma rebeldia inteligente, já que o aspecto traz essa tendência, então que a nossa rebeldia seja inteligente, questionar, mas com proposta, questionar, mas com fundamento, questionar, mas já tendo uma carta na manga para colocar na mesa, sem essa tendência aí, que é a tendência do aspecto de rebeldia sem causa, que não leva a lugar nenhum. Leva a conflito, leva a brigas, mas não leva nada produtivo. Estruture novas formas de atuar com colaboração, reduz esses autoritarismos, porque a tendência é mesmo ser autoritário, individualista, egoísta, e então promova transformações com esta força, que também é uma força transformadora. A gente está falando de Sol conjunção Plutão, uma grande força transformadora. Mas o Marte ali pode trazer essa tendência da rebeldia sem causa e desperdiçar toda essa força transformadora. E aí, pessoal, o que eu faço sempre aqui com vocês é trazer a dica bônus. Sempre temos a dica bônus, que é ainda do domingo de segunda da outra semana. E aí, a dica bônus que a gente tem do dia 26 é, vamos lá, primeiramente, é o dia da lua crescente em touro. Então a gente já tem a lua no signo de touro. Já no domingo, ó, dia 25, a lua já vai estar em touro e 26 a lua está em touro. Nesses períodos, pessoal, esse período aqui, para essa função de astrologia nos negócios, astrologia para os negócios, a gente tem 2 dias do mês muito importantes para a gente ver prosperar as nossas ações, os nossos desejos, as nossas intenções. É um dia com muita potência de fertilização. Então, quando esses aspectos acontecem, lua em touro, e aí nós vamos ter uma lua crescente em touro, olha que prosperidade. Eu sempre digo aqui que são os dias de lua de prosperidade. Então, é aquele momento de realmente fazer aquele ritual. Vamos fazer um ritual que é uma coisa importante na nossa vida, que a gente é ser ritualístico por natureza. Então, nesse dia, lembra, você lembra não, você anotou aí, né? Acabou de anotar agora na sua agenda a lua em torno no domingo e na segunda-feira, de 25 e 26. Então, reserve 1 minuto do seu dia para agradecer as coisas que você já tem, as coisas que já estão na sua mão, as coisas que você já conquistou. E com essa gratidão, é um sentimento importante, muito importante quando a gente está falando aí de touro, você planeja ou faz ou age ou faz alguma coisa, então materializa alguma ação, intencionando que essa ação se fertilize, que essa ação perdure na linha do tempo, que essa ação prospere. E é isso que a gente tem com a força taurina. E não é só a lua em touro, é uma lua crescente em touro, mas isso é tema da próxima astrovisão. Deixo para a próxima astrovisão. Junto, então, com esse dia, do dia 26, que é o dia também da lua crescente, a gente tem isso, a gente tem o Netuno entrando no signo de Áries, no signo de Carneiro, pessoal. Já dando o ar da graça, já dando o ar da graça,
da grande conjunção que vai acontecer com Saturno neste signo lá em fevereiro. Então, isso já está acontecendo agora em janeiro, que é quando ele ingressa no signo, volta, porque ele já foi, já voltou, enfim, vai entrar aí no signo de Carneiro, o signo onde vai acontecer a grande conjunção. E temos umas armadilhas nesse momento, que é importante a gente entender, que pode haver aí uma ambição impulsiva, com pouca clareza de propósito, pode ter um idealismo muito agressivo também, ou uma certa apatia estratégica. São algumas coisas que podem nublar um pouquinho a nossa iniciativa, a nossa atitude. E para isso a gente precisa sonhar grande, sim. Então, Netuno traz essa amplitude de visão, traz a capacidade de sonhar, mas com o nosso cronograma bem realista, com você vindo aqui toda semana na Astrovisão para você pegar todas as informações, pé no chão, realidade, para que a gente possa não só sonhar, mas concretizar o que a gente sonha. Já estou dando aí um spoiler da conjunção Saturno-Netuno. Mas como a gente agora fala só de Netuno, Netuno então traz esse direcionamento estratégico nesse signo. Sonha grande, porque isso faz parte de Netuno, mas com um cronograma realista, mais objetivo, mais prático, mais ação, em vez de deixar isso lá só no campo dos sonhos. Cultive consistência, que não é um aspecto fácil para uma consistência, e sensibilidade no timing das suas ações, para não ser aquelas ações equivocadas ou de forma egoísta, onde a gente toma a frente sem pensar no todo, sem pensar nos outros ou nas relações interpessoais. Bom, é isso, pessoal. Anotem aí então que dia 26, segunda-feira, já é a lua crescente no signo de Touro, que é justamente quando a gente já vai se encontrar próxima semana para falar dessa força taurina. Vou colocar novamente, que eu sempre faço isso no final também, apesar de eu ter feito antes, alunação para vocês acompanharem. Então, você que acompanha aqui toda semana, aliás, recomendo que você acompanhe aqui toda semana, munido de agenda, de planner, de caderno, sempre para fazer as suas anotações. Eu coloco a ferramenta de análise, sim, porque aqui a gente fala sobre fundamentos astrológicos. Não estou aqui, como eu falei no começo, não é um canal de achismo, de misticismo, não. A gente trabalha com análises. Então, essas análises vêm de uma ferramenta. Essa ferramenta é o mapa da alunação, é o mapa da lua nova, é quando ela acontece no céu. Ela acontece no céu, o mapa astral, o mapa astrológico é sempre a ferramenta de cálculo matemático, e aí a gente tem os planetas acontecendo nesse céu, ou seja, o mapa que vigora a semana, o mapa que potencializa e o mapa que orienta a semana de análise aqui. Então, é a alunação. Mas a alunação, pessoal, também é um outro momento importante. A lunação é também, esse mapa principalmente, é também um mapa orientador não apenas da semana, do mês. E aí eu quero deixar aqui um convite para vocês, porque vai voltar aqui no canal, muitos anos atrás, agora vai voltar, as lives de lunação. Então, nós vamos fazer aqui uma live. Aí é live mesmo, pessoal, não vai ser vídeo, vai ser live. Quero vocês aqui comigo, interagindo, perguntando, live para a gente fazer o mapa da alunação. E aí é um trabalho para a gente mapear o mês inteiro. Porque além desse mapa também funcionar para a semana, então ele é um mapa direcionador da semana, como qualquer fase lunar é. Então a fase lua nova é, lua crescente é, cada semana regida por um mapa da semana, que é justamente a fase lunar. Esse mapa também é uma excelente ferramenta estratégica mensal também. Então ele direciona o nosso mês. Lógico que se você tem o seu mapa astrológico e traga o seu mapa astrológico para a live, porque eu vou querer saber onde vai cair essa alunação. Sabendo onde vai cair a nossa alunação, a gente tem ainda um direcionamento mais personalizado e mais estratégico, porque é naquele ponto do seu mapa de lunação, ou seja, naquele ponto da alunação no seu mapa individual, que você tem aquele start, toda essa força motora, toda essa força motivacional que está aqui, ou seja, todo esse combo, como eu falei no início, esse combo fortíssimo aqui, potencial mesmo, ele vai acontecer numa área do seu mapa. Quer saber qual é essa área? Então assiste comigo a live de lunação. Vou deixar as informações aqui embaixo na descrição do vídeo para você vir aqui e participar comigo dessa live de lunação e a gente inaugurar esse momento que vamos voltar a ter as lives de lunação.
Bom, é isso, pessoal. Então, ficamos aqui com essas informações. Espero que você compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que também quer saber como usar a astrologia de maneira estratégica na vida, nos negócios, na carreira, na tomada de decisões. E a gente se encontra na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essa. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.